A graça envolve assumir a responsabilidade. Olá, hoje é sábado, dia 23 de março de 2024 e nós estamos aqui para fazer os nossos estudos bíblicos. Você sabe bem, eu deixo sempre 3 recadinhos. O primeiro deles, estamos lendo a Bíblia toda na Primeira Igreja Batista do Castelo. Temos orgulho de estarmos fazendo isso e todos os dias deixamos aqui nos canais digitais da igreja um breve estudo para que você tenha mais informação sobre o texto bíblico. Lemos um capítulo por dia, deixamos um estudo para que você tenha informação. Então leia o capítulo, hoje por exemplo é Ezequiel 44, leia o capítulo todo, volte no estudo, ouça o estudo, compartilhe com as pessoas que você ama. Meu segundo recado, você precisa de um método sistemático de leitura da Escritura. Então aproveite e compre a Bíblia 365, ela vai te ajudar a fazer essa leitura. Ela separa a leitura do texto bíblico em um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Faça isso, invista em você mesmo, invista na sua vida de leitura da Escritura. E o terceiro aviso, olha aqui na descrição desse áudio quais são os dias que nós temos estudos bíblicos na igreja e venha estudar a Bíblia conosco. A graça envolve assumir a responsabilidade. Hoje nós vamos ler Ezequiel 44, de 5 a 16. Diz assim: O Senhor me disse, filho do homem, preste atenção. Olhe e ouça atentamente tudo que eu lhe disser acerca de todos os regulamentos relacionados com o templo do Senhor. Preste atenção à entrada do templo e a todas as saídas do santuário. Diga à rebelde nação de Israel, assim diz o soberano Senhor. Já bastam suas práticas repugnantes, ó nação Israel. Além de todas as suas outras práticas repugnantes, vocês trouxeram estrangeiros incircuncisos no coração e na carne para dentro do seu santuário, profanando o meu templo enquanto me ofereciam comida, gordura e sangue, e assim vocês romperam a minha aliança. Ao invés de cumprirem seu dever quanto às minhas coisas sagradas, vocês encarregaram outros do meu santuário. Assim diz o soberano Senhor, nenhum estrangeiro incircunciso no coração e na carne entrará no meu santuário, nem tampouco os estrangeiros que vivem entre os israelitas. Os levitas que tanto se distanciaram de mim quando Israel se desviou e que vaguearam para longe de mim, indo atrás de seus ídolos, sofrerão as consequências de sua iniquidade. Poderão servir no meu santuário como encarregados das portas do templo e também farão serviço nele. Poderão matar os animais dos holocaustos e outros sacrifícios em lugar do povo e colocar-se diante do povo e servi-lo. Mas porque o serviram na presença de seus ídolos e fizeram a nação de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida que eles sofrerão as consequências de sua iniquidade. Palavra do soberano Senhor. Não se aproximarão para me servir como sacerdotes, nem se aproximarão de nenhuma das minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas. Carregarão a vergonha de suas práticas repugnantes. Contudo, eu os encarregarei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito. Mas os sacerdotes levitas, descendentes de Zadok, que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles estarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Palavra do soberano Senhor. Só eles entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Eu li na NVI, Ezequiel 44, de 5 a 16. À vista de tudo que acontece com Ezequiel, pode haver um falso tempo, não com Ezequiel, me desculpe, na leitura de Ezequiel, pode haver um falso senso de que Deus retorna o povo ao templo, igual nós lemos ontem no estudo de Ezequiel 43. Pode haver um falso senso ao ler Ezequiel de que Deus retorna ao templo porque o povo de Israel, o povo de Judá, passa a agir de forma digna. Então Deus os castigou, os levou para o exílio e agora Deus vai tirá-los do exílio porque eles merecem. Essa é uma leitura muito equivocada do texto bíblico. Deus os tira do exílio porque é misericordioso, porque é gracioso e faz isso de maneira continuada. Deus não retorna ao templo com a sua glória porque o povo merece ou porque o povo passou a agir de forma correta. Durante os anos de exílio, vários judeus reclamavam de Deus e judeus reclamavam do Senhor e falavam que foram abandonados. Basta você olhar lá em Isaías 50, com Deus dizendo que não foi ele que deu carta de divórcio ao povo. E você pode pegar o estudo lá de Isaías 50, eu vou deixar o link aqui, e você vai ver o que significa essa história de carta de divórcio. O marido dava a carta de divórcio à sua noiva, e os israelitas estavam, à época, reclamando pelos castigos que vinham sendo
que vinham sofrendo, e Deus fala, não fui eu que dei carta de divórcio, eu sou o traído aqui e eu não dei carta de divórcio a vocês. Vocês é que me abandonaram, como uma noiva que abandona o seu marido. Então, o povo retorna porque Deus é gracioso. E isso nós já vimos no estudo de ontem. E nós vimos que a expressão máxima dessa graça acontece em Cristo Jesus. Ontem a gente falou de um trecho de João 18. O apóstolo Paulo vai dizer que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em outras palavras, Cristo morreu por nós com a nossa vida toda sambada. Cristo não olhou para o nosso mérito para que ele pudesse morrer. Aliás, esse é o escândalo da cruz. O escândalo da cruz que o apóstolo Paulo falava com tanta frequência é exatamente esse, que nada na nossa obra, na nossa ação, nas nossas mãos, conseguem conquistar o coração de Deus. E que Deus, Ele mesmo, vem até a nós e morre na cruz do Calvário. Em Ezequiel 44, o capítulo que nós lemos, Deus vai mostrar ao povo que Ele restaura, mas demanda que os seres humanos assumam responsabilidade. O Evangelho da Graça também demanda responsabilização. Eu vou repetir isso, o Evangelho da Graça demanda responsabilização. Preste atenção, Deus orienta para que os seus regulamentos sejam seguidos. Veja o versículo 5, o primeiro que nós lemos. Filho do homem, preste atenção, olhe e ouça atentamente tudo que eu lhe disser acerca de todos os regulamentos relacionados com o templo do Senhor. Preste atenção à entrada do templo e a todas as saídas do santuário. Veja, preste atenção, olhe e ouça atentamente tudo que eu lhe disser acerca de todos os regulamentos relacionados ao templo. Ou seja, a ideia aqui é, olha a aliança que eu fiz lá com Moisés, olha a aliança que eu fiz com o povo lá em Moisés. Preste atenção nessa aliança, preste atenção nisso. Deus chama Ezequiel, Deus fala a Ezequiel que a nação de Judá é uma nação rebelde. Veja o que está escrito no versículo 6. E ela rompeu a aliança. Veja o versículo 6. Diz assim, diga a rebelde nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, já bastam suas práticas repugnantes, ó nação de Israel. E aí no versículo 7 ele vai dizer do rompimento da aliança. Além de todas as suas outras práticas repugnantes, você trouxe estrangeiros incircuncisos no coração e na carne para dentro do santuário, profanando meu templo enquanto me ofereciam comida, gordura e sangue, e assim vocês romperam a minha aliança. Vocês profanaram o templo, e nós já fizemos o estudo aqui da separação entre aquilo que é santo e profano. E nós já vimos aqui que para Deus o significado da aliança dele com o povo é muito robusto. Várias vezes nós falamos que Deus, várias promessas no texto de Ezequiel, com Deus prometendo restaurar o povo por amor do nome dele. E eu já expliquei o que significa isso. Não significa um Deus egoísta que quer adoração o tempo inteiro. Significa simplesmente um Deus que honra as alianças que ele faz. Ele honra o seu nome, ele honra o nome daquele que está envolvido na aliança. Diferentemente do povo que não o honra, diferentemente de nós, seres humanos, que não honramos as alianças que fazemos com Deus. E o recado de Deus para Ezequiel aqui é para que as práticas adotadas antigamente por Israel não sejam mais adotadas. Que práticas é essa? Não profane o templo. Não permita os incircuncisos de coração no templo. Veja o versículo 7. Vocês trouxeram estrangeiros incircuncisos no coração e na carne para dentro do meu santuário. Para dentro do meu santuário. Não profane. E por que o povo de Israel fez isso? Porque o povo de Israel acreditava que a aliança com Deus era fazer sacrifício. Então veja, profanando o meu templo enquanto me ofereciam comida, gordura e sangue. Então o povo continuava fazendo um culto lá, era um culto estranho à vontade de Deus, não obedeciam a Deus, não tinham o coração voltado para ele, não se importavam com a idolatria, não se importavam em obedecer ao Senhor, mas ficavam lá oferecendo sacrifícios, fazendo alguma sorte de culto. E Deus fala, eu não quero mais essas práticas repugnantes. Vocês, sacerdotes, não assumiram a responsabilidade. Veja o versículo 8. Ao invés de cumprir seus deveres quanto às minhas coisas sagradas, vocês encarregavam outros no meu santuário. Os incircuncisos não devem entrar no santuário, e aqui não é uma... A gente não pode ler a Escritura, eu já falei isso com a mentalidade do século XXI. Isso aqui não é Deus segregando pessoas. É simplesmente Deus dizendo como o seu culto e a sua aliança deveria ser feita.
E a ideia aqui há um rito que deve ser feito porque Deus orienta dessa forma. Veja, os levitas que tanto se distanciaram da lei de Deus vão sofrer as consequências da sua iniquidade. Veja o versículo 10. Diz assim: os levitas que tanto se distanciaram de mim quando Israel se desviou e que vaguearam para longe de mim, indo atrás de seus ídolos, sofrerão as consequências. Quem foi atrás dos seus próprios ídolos vai sofrer as consequências. Eles podem voltar. Ah, mas eles não foram perdoados? Foram perdoados. E eles podem voltar a servir no templo. Veja, eles vão fazer o serviço no templo, poderão servir no meu santuário, versículo 11, poderão servir no meu santuário como encarregados das portas do templo e também farão serviço nele. Poderão matar os animais dos holocaustos e outros sacrifícios em lugar do povo e colocar diante do povo e servi-lo. Contudo, eles vão sofrer as consequências dos seus atos de desobediência e da sua idolatria. Veja o versículo 12. Mas porque os serviram na presença de seus ídolos e fizeram a nação de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida que eles sofrerão as consequências da sua iniquidade. Palavra do soberano. O Senhor. Não servirão mais como sacerdote, nem vão se aproximar mais das coisas sagradas. Versículo 13. Não se aproximarão para servir como sacerdote, nem se aproximarão de nenhuma das minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas. Carregarão a vergonha de suas práticas repugnantes. Os servos fiéis são aqueles que vão poder se aproximar e servir. Você vai ver isso no versículo 15 e no versículo 16. O aprendizado está posto ao ler Ezequiel 44. Deus retorna ao templo e diz que vai retornar ao templo, e vai retornar para abençoar o povo. O próprio Deus que abençoou o coração das pessoas. É isso que ele está dizendo. E esse aprendizado está posto aqui, ele vai voltar. Mas ao mesmo tempo, Deus também diz que haverá consequências pelos erros. Graça envolve duas coisas. A primeira delas é que Deus nos aceita como somos, de forma gratuita, e nós podemos ir como estamos. Contudo, graça também envolve assumir a responsabilidade. Homens e mulheres devem assumir a responsabilidade de seus erros. Seres humanos tendem a resistir à responsabilidade. É comum colocar a responsabilidade de erros em terceiros. Veja, quando a gente é acusado de alguma coisa, quando alguém aponta um erro nosso, qual que é a primeira reação nossa? A primeira reação nossa é entrarmos no nosso instinto de defesa e tentarmos sempre achar um responsável. Em Ezequiel 44, Deus diz: eu estou no meio do povo e o culto será novamente um culto e será o culto de acordo com o que tem que ser, mas aqueles que fizeram errado não vão mais poder servir. Eles vão sofrer as consequências. E por quê? Porque a graça de Deus veio, vai perdoar, vai reerguer Israel, mas ela demanda a responsabilização. Guarde isso, graça envolve responsabilização. Deus te abençoe.